Olá! Nesse podcast fazemos uma pergunta que parece simples, mas é profundamente complexa. Para que serve a literatura? Para entrelaçar essa questão, trazemos reflexões de pensadores, vozes críticas contemporâneas e uma conversa inspiradora com a autora pernambucana Ana Júlia Pereira Carneiro. Prepare-se para um mergulho sensível e reflexivo. Em um trecho do romance francês do século XVIII, Manon Lescaut diz que o romance prestava considerável serviço ao público, instruindo ao mesmo tempo que diverte. A literatura como entretenimento inteligente já era reconhecida há séculos. Mas vamos além. A literatura corrige e transforma a linguagem. Como disse Proust, a única maneira de defender a língua francesa é atacando-a. Em outras palavras, a literatura serve para reinventar o idioma, dar nome ao indizível, tensionar significados. E ao fazer isso, amplia o modo como sentimos e pensamos o mundo. Para Aristóteles, a literatura tem também uma função moral. Na tragédia grega, a representação das paixões levava a catarsis, uma purificação que melhorava tanto o indivíduo quanto a coletividade. Essa ideia se conecta ao que Mário Vargas Llosa propõe à civilização do espetáculo, que a ficção é um instrumento necessário para pensar a realidade com profundidade. Em uma época onde o raso domina, a literatura resgata a complexidade humana. Para Llosa, ler é um ato de resistência contra a superficialidade. É o que nos salva da banalização da existência e nos reconecta com o essencial, o imaginário, o outro, o coletivo. E agora, para quem escreve a partir da própria pele e experiência, a autora Ana Júlia Pereira Carneiro, nascida no interior de Pernambuco, em Palmares. Desde sempre, leitora de poesias e romances, descobriu aos 12 anos o poder das palavras. Apesar de achar que, na verdade, as palavras a encontraram. Ela escreveu o livro Luísa, uma obra a qual homenageia a irmã e coloca para fora os sentimentos que não conseguiram ficar guardados. Ana Júlia, em sua obra, escreve: "Me disseram que a gente é muito inteligente quando criança. E quando eu era criança, queria ser arte. Então, aqui estou eu, fazendo do meu sentir a minha arte." Eu sou Ana Júlia, eu sou autora desse livro aqui, Luísa. Eu moro em Palmares, que é no interior de Pernambuco. Faço faculdade em Caruaru, de psicologia. Eu tô no primeiro período, mas é como se eu estivesse pro terceiro semestre. Eu publiquei o livro em 2023, que foi o ano seguinte, quando eu voltei de Recife. Eu voltava para o interior, voltava para Palmares. Palmares é conhecido como a terra dos poetas. E o meu livro é de poesia. Eu publicar logo em seguida, quando eu voltei. E assim, o ano que eu passei em Recife foi um ano muito difícil. Me adoeceu mentalmente. E eu precisava muito da arte. O livro, ele é um produto. Ele vira algo que se torna vendável para você vender. Mas o que tá dentro dele é arte. E era muito disso que eu precisava. Eu não fiz ele com a intenção de vender. Claro que assim, a consequência da venda é boa, mas a intenção que eu fiz dele é de colocar pra fora e externalizar, colocar em outro lugar o que eu tava sentindo que eu vivi em 2022. Que foi um tempo que eu me vi distante da minha casa, da minha família, dos meus amigos. E que nesse lugar eu só tinha eu e a escrita. Luísa é o nome da minha irmã, que faleceu em 2015. E tinha um silêncio muito grande na minha casa, assim. A minha família sentia o luto, mas não falava sobre isso. E isso me incomodava demais, assim, esse silêncio. E quando eu fui nomeando pra mim mesma, eu precisava colocar pra fora. Se eu não tinha minha família pra falar, eu precisava colocar pra fora de alguma forma. E foi quando eu comecei a escrever. E assim, meio de uma forma que vem, assim. Sabe como espirro? Você espirra e você não controla, só vem. Foi assim. E quando eu decidi fazer um livro, já tinha pronto e eu não sabia que tava pronto um livro. Eu não escrevi pra ser livro. Eu acho que até um próximo livro, se acontecer, não sei se vai ser nessa coisa espontânea. Mas também não acho que vai ser uma coisa que eu vá parar e escrever. Acho que vai precisar vir como veio também agora. Eu percebi que você faz uso da estrutura, tanto da poesia, né? A estrutura poema, assim, né? Nas estrofes, e a estrutura texto. Uhum. E a questão de, tipo, não usar letra maiúscula. O que significa isso pra você? Assim, tem alguma intenção nisso ou não? Tem. Não sei se tu conhece Rupi Kaur, Riane Leão. Pronto, os livros dela são assim. E quando eu peguei pra ler pela primeira vez, foi o primeiro livro de
poesia, assim, que eu li. E eu tinha um preconceito com poesia, porque o que eu conhecia de poesia era aquela coisa de escola, que era muito, assim, tinha que ser certinho. E não me encantava muito essa parte de poesia. Até que eu comecei a ler as obras delas, e eu fui entendendo um jeito diferente de escrever que eu não conhecia antes. E uma pessoa que leu chegou em mim e perguntou por que era minúsculo as letras, porque ela tinha a sensação de não saber quando era que começava e como terminava. E eu falei, é isso, porque eu não sei, que é tudo meio entrelaçado, a ponto de eu não saber que parte começa e que parte termina. Tanto que o nome do livro ia ser o livro sem nome, porque eu não sabia qual nome dar. Como é que eu ia nomear algo que é tanta coisa, que é tanto sentimento junto, e é uma coisa entrando na outra, uma história entrando na outra. Algumas dessas histórias aqui não são minhas. São de pessoas que eu escutei a história e fui colocando. Só que a história delas me atravessa. E como é que a gente separa o que é dele, o que é do outro, o que é meu? Pra você escrever, você teve que reviver o sentimento de um momento ou da história da pessoa, passar por isso e escrever? Ou é um processo automático, que só vai saindo e você não tem que parar pra pensar em como você vai falar isso de forma que talvez seja entendido? Alguns textos são assim, são espontâneos, só saem. Mas tem alguns outros que eu preciso reviver. E é muito engraçado a forma que, assim, às vezes eu tô com um texto na minha cabeça, e aí eu começo a escrever, e no caminho do texto vira outra coisa. Vira outro texto. Não é aquela minha ideia do começo. Vai se transformando em algo que eu não tava esperando. E isso só acontece assim. Eu sinto que acontece no processo de escrita. Às vezes eu não sei o que escrever, eu não sei como escrever. Parece que eu perdi o hábito de escrever. E aí eu começo com a ideia de um texto e vira outro. Vira sobre outra coisa. Mas, assim, tem algumas situações que eu precisei reviver, que eu precisei nem sempre escutar a história do outro e escrever exatamente como é a história do outro. Mas, às vezes, eu escuto e escrevo a história do outro com a minha visão, com coisas que eu tenho também. Você tem hábito de ler coisas básicas, coisas... Como é que é o seu consumo de literatura hoje? Acaba sendo, assim, a maior parte do que eu leio acaba sendo muito voltado pra psicologia. Porque a gente estuda e tem que ler o que tá estudando. Mas eu tento sempre alternar livros. Eu gosto muito de ler romance romântico. Mas também gosto muito de ler Clarice. Clarice, assim, é a pessoa que eu tenho, assim, como... Às vezes eu nem leio Clarice pra entender. Às vezes eu leio Clarice só porque eu tenho que sentir Clarice. Na sua opinião, pra que serve a literatura? Acho que a literatura, ela abre um pouco a nossa visão do mundo. O que eu sinto é que o que eu tinha de pensamento, assim, só meu. Às vezes eu digo até às vezes que eu preciso de outras vozes além da minha voz da minha cabeça. Porque eu preciso escutar e enxergar o mundo de outras versões, além da minha. Porque isso abrange pra mim a minha ideia de mundo, o meu entendimento sobre as pessoas, sobre as relações. Principalmente, assim, lendo Clarice. E me ajuda também a nomear sentimentos que eu não entendia. Princesa Salva assim mesmo nesse livro. Acho que foi o primeiro livro de poesia que eu li. E que ela falava sobre a irmã dela. E que tinha falecido também. Eu nem sei se era a irmã dela ou se era a mãe dela que tinha falecido. Mas era um texto que, assim, meio que falava sobre a ausência de alguém. E foi a primeira vez que eu entendi o que eu tava sentindo. A ausência de alguém na minha casa que eu não entendia como é que era. E quando eu leio, eu trago muito pra minha visão e pra o que acontece na minha vida. O que me faz ampliar a minha visão do mundo. E eu também acho que, assim, eu não conseguiria escrever se eu não estivesse lendo. Eu acho que eu preciso ler pra conseguir escrever. Até na faculdade mesmo, eu preciso ler pra conseguir escrever. Qual é a relação pra você da psicologia com a literatura? Se tem uma relação, se você acha que elas se complementam, como funciona pra você? Sabe aquela... Acho que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, tem aquela ideia de... que gosta de livro, que quer ter uma cafeteria com a livraria junto. E aí as pessoas dizem que você vai falir no primeiro mês. Mas isso meio que virou pra mim um lugar dos meus sonhos, porque eu teria uma cafeteria pra eu vender meus cookies, que tivesse nem sei se uma livraria, mas um lugar que tivesse livros, e no cantinho tivesse meu consultório. Porque eu acho que tudo, de certa forma, acaba falando sobre vida. A literatura, pra mim, tá muito relacionada à vida. A vida que eu perdi, a vida que eu constituí, a vida que eu reinventei, e isso também tem a ver com a psicologia, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Não existe psicologia, eu não sei o que eu faria. Porque as relações humanas e aquilo que existe de troca com o outro é o que me faz também estar em vida. E são duas coisas que me impulsionam a estar em vida. E nem sei se esse lugar que eu disse que de uma cafeteria existiria realmente, assim, no futuro. Mas é o lugar que eu me levo nos meus sonhos. É o lugar que eu penso em um lugar seguro. Não é só sobre dinheiro, porque se fosse só sobre dinheiro, não se sustentaria pra mim. Eu tive terapia semana passada e ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que era que
a verdade que eu escolho viver a minha vida precisa ser baseada na verdade do meu coração, porque senão a minha existência não se sustenta. Você recebeu algum feedback de pessoas que leram seu livro, de familiares, dos leitores, que eles se identificaram com a poesia, ou se identificaram com o enredo da poesia, se identificaram de alguma forma? Como que você se sentiu ao começar a receber isso? Você fala, nossa, parece que não tô sozinha aqui, né? Essa sensação. Teve isso também das pessoas se identificando, mas teve uma coisa que foi muito curiosa pra mim, que foi pessoas vindo me falar de outra forma que eu não tinha pensado sobre o livro. Vindo me falar que sentiram de um outro jeito que eu não tinha sentido. E foi o que me fez pensar muito que, assim, quando eu escrevo e quando virou livro, não é mais meu, vira do outro. O outro, igual eu tomo posse dos livros de outras pessoas pra ver a minha vida, outras pessoas tomaram posse do meu livro em visão da vida delas, no ponto de vista da vida delas. Quando se torna, o que eu escrevo se torna do outro, ele pode fazer disso o que ele quiser. Ele pode sentir como ele quiser. E eu escutei pessoas dizendo que se identificavam, mas eu escutei pessoas também vindo me falar que pensaram sobre textos de uma forma que vieram me falar, tu quis dizer isso e isso. E não era exatamente o que eu queria dizer, mas a pessoa sentiu de certa forma, de outra forma, e se cumpriu o intuito de se tornar livro, de se tornar texto, e outra pessoa ler, de ser entregue a outra pessoa. Pra você, nas suas próximas obras, você quer, ou se vierem próximas obras, se você não sei qual que é o seu futuro, mas como você fala que precisa da escrita, você acha que você faz, a partir de agora, depois do primeiro livro, que foi espontâneo, você acha que vai ser uma coisa intencional escrever pra você? Tipo, vou escrever porque de alguma forma isso vai ajudar alguém ou me ajudar? O que você pensa, assim, nos seus próximos projetos? Eu acho que no próximo livro eu vou estar um pouco mais esperta com relação à escolha de pessoas que vá produzir o livro, porque, assim, no primeiro eu tava muito... Não sabia nem onde é que eu tava, assim. Só foi. E aí agora eu meio que tenho um pouco mais de entendimento sobre quem são as pessoas que eu precisaria buscar. E eu tenho a intenção de fazer de forma independente, se eu fosse fazer. De procurar diagramador, de procurar revisor, todas essas etapas que eu descobri que existiram e eu não sabia, assim. Eu só entendi que isso aqui era realmente um livro quando chegou na minha casa, e quando eu vi a capa também pronta. Porque até o momento era só uma coisa que eu sabia que ia acontecer, que ia ser um livro, mas eu não tinha entendido que realmente ia ser um livro. E a intenção... Assim, eu já falei uma vez, em uma outra entrevista que eu dei, que eu tinha uma intenção de escrever contos ou crônicas. É um tipo de texto que eu me interesso também. Eu não sei se eu saberia escrever um romance do começo ao fim, com história igual a Luísa fez. Eu não sei, às vezes quando eu tô lendo e eu penso, será que eu saberia escrever isso? Eu não sei se eu iria por este caminho, porque a coisa que, apesar de você precisar de inspiração do dia a dia pra escrever histórias assim, a coisa que me pega é do dia a dia, assim, de prestar atenção no detalhe das coisas que, se eu tivesse desatenta, se eu não vivesse com acessibilidade em mim, eu não prestaria atenção. E aí é uma coisa que uma vez minha psicóloga me falou, é que ser uma pessoa com acessibilidade acessibilidade às vezes é uma potência, porque eu percebo coisas que eu não perceberia, mas às vezes também é um fardo, porque você vai sentir e vai perceber coisas que geralmente a gente consegue não sentir ou ignorar que tá sentindo. Faz aquilo que é capaz de chegar ao outro e conectar com o outro. Da forma que tem que ser, assim. Boa literatura não é... As pessoas ficam que os clássicos são boa literatura, mas eu não acredito nisso não, porque se você quer ler um clássico, ok, mas tem que não quer ler. E boa literatura é o livro que faz você sair da ressaca literária, boa literatura é o livro que faz você ler no caminho pra faculdade, que é muito o que eu faço, porque eu tenho 1 hora e meia de ir, 1h30 de voltar. E às vezes eu não preciso de um livro que seja muito, muito denso, eu só preciso de ler alguma coisa pra passar o tempo. Boa literatura é aquilo que é capaz de chegar no outro e alcançar o outro. Porque o que eu lembro também dessa coisa de escola, eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, de tentando escrever um poema na sala de aula e ficar tendo que trocar as palavras porque não rimava e precisava rimar pra fazer sentido pra escola. E até eu tenho trauma dessa época, porque se eu tivesse só conhecimento desse tipo de poesia, provavelmente eu não teria feito um livro. Porque, assim, até teve um momento da minha vida que eu precisei ler Clarice, que foi no ensino médio, e eu odiei ler Clarice. Parece que eu tô falando um absurdo, mas eu odiei ler Clarice, porque... Eu passei por isso, um absurdo até pra mim, porque eu odeio ler obrigada. Eu odeio ler obrigatório. E era até a Hora da Estrela. E eu gosto da Hora da Estrela. Depois que eu saí do ensino médio, eu precisei ler, quis ler. Eu vi de uma outra forma, mas quando eu li no ensino médio, eu fiquei... Odeio ler obrigatório.
Eu acho que, assim, boa literatura é aquilo que faz a gente se conectar. Claro que, assim, mesmo que não tenha me conectado no ensino médio com Clarice, é uma boa literatura, porque mesmo que não tenha sido na época pra mim, foi bom pra outras pessoas. Então, mesmo que não seja pra mim, se é bom pra outra pessoa, é boa literatura. É isso até que tem na escrita. Às vezes você não consegue expressar falando, mas a escrita tem o poder de fazer isso, assim. Não só trazendo pra escrita terapêutica, mas você entender também aquilo que... É justamente isso que eu tinha falado no começo, que às vezes vira um outro texto do que tava na minha cabeça, a ideia. Porque é o que acontece até na psicanálise, porque você começa... Tem gente que começa a falar e vai falando de outras coisas aleatórias, mas são coisas aleatórias que fazem muito sentido com o que você tá falando. Ao perguntarmos para que serve a literatura, voltamos a Humberto Eco. Para ele, a leitura é um exercício ativo, criativo e profundamente subjetivo. Uma obra é aberta, ou seja, seu sentido nunca está fechado, e o leitor é convidado a preenchê-la com sua própria bagagem, suas perguntas, seus silêncios. Não há uma resposta absoluta. Eco sugeriria que a literatura serve, sobretudo, para gerar novas interpretações, abrir caminhos e não fechá-los. A literatura, como vimos, não serve para uma coisa só. Ela diverte, transforma, reinventa, cura, denuncia e revela. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Como diria a própria Ana Júlia, é fazer do sentir a própria arte. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, ler, acima de tudo, é uma forma de estar vivo no mundo. Esse podcast foi produzido por Ana Luísa Guerbali, Fernanda Freire, Fernanda Stradiotti, Luísa Paniagua, Mariana Nalesso e Mayra Oliveira, com edição de Mariana Nalesso e Luísa Paniagua. E a convidada foi a autora Ana Júlia Carneiro. Obrigada por nos escutar até aqui, até mais!